Salve, salve, senhoras e senhores, Dog falando. E hoje a gente vai abordar uma estratégia no índice, onde a gente vai operar com dois contratinhos, mas dá para operar com um também. E a gente vai estar utilizando o indicador IFR. Foi um indicador que foi criado pelo Wells Wilder. E esse indicador ele foi desenvolvido em 1978. Ele publicou sobre esse indicador no livro Novos Conceitos da Análise Técnica e Trade Systems. Seria uma tradução mais aproximada. E é importante a gente entender algumas coisas sobre indicadores, que esse indicador ele foi inventado em 1970 e o livro foi publicado em 1978. Ou seja, nessa época a gente ainda operava ali, os operadores operavam pregão viva voz, não existia computador, não existia gráfico como a gente conhece hoje. Então, por que, que a maioria das pessoas utilizam IFR e não obtém resultados? Porque as pessoas utilizam da maneira errada. O inventor, que foi o Wells Wilder, ele criou esse indicador para ser usado em commodities, que pode ser o índice, o dólar, soja, boi gordo, enfim, ele aborda esses conceitos no livro, mas ele utilizava no gráfico diário e ele usava os períodos entre 14 e 23 dias. Ele fala que tinha bons resultados, mas ele não vendia, pessoal, quando chegava no nível 70 e não comprava quando chegava no nível 20. Ele utilizava de outras formas, e vão ser formas que a gente pode abordar em uma outra aula a respeito. Mas hoje a gente vai abordar a estratégia Route 6, em que a gente fez uma adaptação do modelo mais conhecido pelos day trades hoje aqui, que é tentar vender ali nos níveis 70 e 80 e comprar nos níveis 30 e 20. A gente fez uma adaptação disso na inteligência artificial e a gente vai apresentar os modelos aqui para vocês hoje. Esse modelo conseguiu obter um lucro aí de 400% mais ou menos nos últimos 19 meses. E vou abrir aqui o gráfico de performance para vocês no MetaTrader. A gente pode ver aqui a curva de desenvolvimento de capital. A gente começou com R$ 2.000 em janeiro de 2021 e ao final aqui do período, no dia 10 de julho de 2022, a gente encerrou aqui com R$ 7.500 positivos, operando com dois contratos e sem aumentar os contratos, né? Então a gente teve uma taxa de acerto aqui próxima dos 58%. A gente teve uma média de lucro de R$ 200 por operação, uma média de prejuízo de R$ 236 por operação. Isso dá um payoff um pouco negativo, mas o modelo é lucrativo, como vocês podem ver aí no estudo. Esses estudos aqui eles foram feitos no cada tick, porque a gente vai utilizar o gráfico de 5 minutos, então a gente precisa utilizar a modelagem cada tick para a gente ter um backtest confiável, com 95, 98% de proximidade. A gente teve um fator lucro de 1,20, o que é muito bom. Então, isso aqui é um fator lucro bom, acima de 1 é legal. A gente teve um payoff 20 aqui, também muito bom. E a gente teve um lucro aqui de R$ 7.500 com dois contratos, que se a gente for dividir aqui por 19 meses, então R$ 7.521, bruto, né? Dividido por 19 meses, a gente teve uma média de R$ 395 por mês de lucro aqui nessa estratégia. Então, é uma estratégia aí que a gente precisa entender que foram com poucos contratos e respeitando o gerenciamento de risco. Agora que a gente já abordou aqui o funcionamento das coisas, vamos aqui agora para o gráfico para a gente poder compreender como é que a gente vai utilizar essa estratégia. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar um IFR no nosso gráfico. Então, a gente vai clicar aqui no Profit, na aba Indicadores, e aqui vocês já vão ter a opção de escolher o IFR, ou vocês podem clicar em mais indicadores, digitar IFR. Após digitar IFR, vai aparecer as opções aqui, a gente vai escolher a opção IFR, e a gente vai adicionar aqui no nosso Profit, a gente vai clicar aqui, inserir nova janela, ele já vai ser adicionado, você vai clicar em OK, e aí a gente já vai ter aqui o IFR aqui embaixo adicionado. Vamos para as configurações agora da estratégia. Para a gente poder configurar isso aqui para operar manualmente no Profit, a gente vai precisar colocar uma linha de resistência para estar auxiliando a gente durante o dia no pregão. Então, para a gente não precisar ficar o tempo inteiro olhando o gráfico do índice nos 5 minutos, a gente conseguir fazer outras atividades, vamos pegar uma linha de marcação aqui do IFR, uma linha de marcação de resistência. Então, tá aqui, ó, apontei a seta verde. Então, a gente vai
pegar aqui essa linha de marcação, vou excluir primeiro as que eu já tinha aqui. Clicou aqui na linha, a gente vai arrastar o mouse aqui para dentro do FR e vai clicar aqui para o Profit aplicar a linha. Em aparência, eu vou colocar as cores padrões aí, vermelho para venda, espessura 3. A gente vai colocar aqui o nível 70 para venda e vamos dar um aplicar. Após isso, a gente vai dar um OK. Para abrir essa janelinha da linha, pessoal, para os mais novatos, basta clicar 2 vezes aqui em cima da linha que ele já vai carregar essa janela. Você clica em aparência, escolhe a cor, espessura, posição, você vai digitar 70 e dar aplicar. Agora a gente vai selecionar uma nova linha de resistência aqui na barra lateral direita e a gente vai colar aqui no nosso Profit. Vamos clicar 2 vezes, aparência, cor verde-limão para compra, espessura 3. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, estou colocando as cores padrões. E aqui para compra, diferente do nível 30, a gente vai usar o nível 20. Então vamos dar um aplicar aqui e a nossa configuração vai ficar mais ou menos dessa forma aqui como ficou a minha. Segundo passo, a gente vai clicar com o botão direito sobre a média de venda, a linha de venda, perdão, e vamos clicar aqui em alarme de rompimento. Então, quando o preço do IFR, o nível do IFR chegar em 70, vai subir uma notificação do Profit e vai soar um alarme avisando a gente que está no nível 70, que é para a gente poder fazer a venda a mercado. A gente vai vender sempre a mercado que o preço chegar no nível 70. Para compra, a gente vai usar a mesma lógica. Vamos clicar com o botão direito sobre a linha de resistência e vamos clicar aqui em ativar alarme de rompimento. Agora vamos para a configuração do IFR. O Profit ele vai plotar no seu gráfico, por padrão, período 14. Então a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Então aqui onde eu fiz a seta verde do Profit, a gente vai ter a opção IFR aqui. Vamos clicar 2 vezes. E a gente vai trocar aqui esse período que vem por padrão 14, a gente vai trocar por 6. E vamos deixar o tipo clássico e vamos dar um aplicar. Então, feito isso, a gente já vai conseguir aqui entender a estratégia. Então, vamos lá. Todas as vezes em que o EFR estiver no nível 70, a gente vai buscar estar vendendo a mercado no índice. Então, nível 70, a gente vai estar fazendo operações de venda. Então, a gente sempre vai estar priorizando as operações aqui de venda no nível 70. Então, vou deixar a marcação aqui para venda. E no nível 20, a gente vai estar sempre que o preço do nível do IFR tocar no nível 20, a gente vai estar fazendo operações de compra a mercado. Então, a gente vai estar comprando a mercado. Esse aqui vai ser o nosso objetivo padrão. Onde que a gente vê os níveis do IFR? A gente vai ver o nível do IFR aqui, ó, na marcação da grade de preço aqui do mesmo. Eu estou explicando isso aqui dessa forma, porque podem ter pessoas que são iniciantes, e os iniciantes vai ter certa dificuldade em compreender. Então aqui na marcação laranja do indicador, vai ter a marcação do nível de preço dele. Então ele está aqui em nível 30. Então o que é que o Wells Wilder explica no livro dele? Que quando a gente vê o IFR atingindo o nível 20 e o nível 70, no livro, na verdade, ele aborda o nível 30, mas ele fala que até o nível 20 é interessante, a gente vai estar tendo um mercado sobrecomprado ou sobrevendido. Isso quer dizer que o mercado ele está ali no nível já de exaustão da tendência, um possível nível de exaustão da tendência, e a gente pode estar aí usando esse tipo de informação para a gente poder sair das operações, se a gente for utilizar estratégias seguidoras de tendência, ou a gente pode estar buscando operações aí na reversão da tendência. O jeito padrão que o Wells Wilder utilizava não era em gráfico de 5 minutos, porque não existia gráfico de 5 minutos na época. A gente operava lá na época gráficos diários. E nem existia gráfico aqui como vocês estão vendo. Ele operava de uma outra forma, que eu posso fazer uma aula depois para explicar sobre isso, como é que era a forma que ele fazia as operações. Mas a gente otimizou aqui, porque qual que é o erro da maioria das pessoas? Isso envolve desde iniciantes até pessoas que se autoafirmam como traders avançados, que é o quê? Pegar os conceitos do nível 70 para venda e o nível 20 para compra, e toda vez que o IFR chega ali nos 5 minutos, 15 minutos,
1 minuto, enfim. Chega nesses níveis, a pessoa vende ali com um stop aleatório e um gain aleatório. E a mesma coisa serve para os níveis de compra. Quando chega no nível 20, a pessoa vai lá, compra no local a mercado, no nível de preço 20, e ela entra com um gain aleatório e um stop aleatório. Quando eu me refiro a um gain e um stop aleatório, é que a pessoa definiu isso de forma discricionária. O que é discricionária? É no achismo, é no feeling dela. Ah, eu acho que vender aqui no nível 70 para buscar 100 pontos é interessante. Mas a gente sempre tem que buscar informações estatísticas, a gente tem que procurar ser sempre trader mecânico. O que é um trader mecânico? Que é a referência para traders quantitativos. Vai ser o trader que ele tem informações estatísticas sobre a estratégia, ele faz backtest, ele estuda a estratégia. Então a gente tem que estar buscando essas informações. Então, por padrão, o período 14, que é o que está todo mundo acostumado a utilizar para o day trade, é um dos piores períodos para se utilizar o IFR. Você vai tomar bastante stop utilizando ele. Após otimizar várias vezes aqui nos testes, a gente encontrou que o melhor nível aqui para estar se utilizando no gráfico de 5 minutos do índice vai ser o nível 6. Então a gente vai usar o IFR no período 6. Então a gente vai estar utilizando no período 6, com venda no 70 e compra no 20. Então vamos utilizar o gráfico de 5 minutos, que eu já marquei aqui. Vamos utilizar o IFR no período 6. Todas as vezes que o mercado chegar no nível 70, ou seja, o indicador empurrar o preço aqui para o nível 70, a gente vai vender a mercado. E todas as vezes que o nível do indicador chegar no nível 20, a gente vai comprar mercado. Então, essa aqui é o padrão básico aqui da estratégia que a gente vai estar utilizando. Agora vamos para a parte de gerenciamento de risco. Qual que vai ser o gerenciamento de risco que a gente vai utilizar nessa estratégia? A gente vai estar utilizando aqui, vamos lá, vou colocar um GR aqui, de gerenciamento de risco. A gente vai estar utilizando um gain padrão de 400 pontos na primeira operação. Se a primeira operação do dia pagar, a gente para de operar. Então, esse vai ser o nosso gain inicial. Esse gain aqui ele é só para a primeira operação. Então, a gente vai utilizar ele apenas na primeira operação. E, por padrão, se a primeira operação for estopada, a gente vai estar utilizando um gain de 600 pontos. Então, se houver stop após a primeira operação do dia, a próxima operação que a gente vai buscar é um gain de 600 pontos. Aí o nosso stop loss, ambos, seja na primeira operação ou a partir da segunda, a gente vai estar utilizando um stop loss de 600 pontos. Então, a gente sempre vai estar utilizando um stop de 600 pontos. Então, primeira operação do dia, se pagar os 400 pontos, a gente para de operar. E se não pagar, se ela der um stop ou a gente sair com um gain um pouco menor do que os 400 pontos, a gente pode buscar a diferença se a gente sair com gain. A gente pode buscar a diferença que a gente precisa para os 400 pontos. E se a gente tomar um loss, as operações seguintes a gente vai buscar 600 pontos. Para dar continuidade aqui, a gente vai aqui também falar sobre as nossas metas financeiras diárias, né? Eu vou colocar um M aqui de meta, um F de financeiro e um D de diário. Nosso MFD, que seria nossas metas financeiras diárias, com 2 contratos, a gente vai buscar R$ 160 por dia de gain. Então, esse aqui vai ser o nosso financeiro diário, que a gente vai buscar, para 2 contratos. Então, se a gente opera 2 contratos no índice, a gente vai buscar R$ 160. Por que eu falei anteriormente que o nosso objetivo é fazer 400 pontos na primeira operação? Porque com 2 contratos, se a gente conseguir fazer 400 pontos na primeira operação, a gente já vai ter ganhado R$ 160. Então, nosso objetivo é justamente ganhar isso aqui na primeira operação. Se não acontecer, a gente continua operando até a gente conseguir fazer os R$ 160. Então, a primeira operação a gente vai estar buscando 400 pontos. As outras, caso a primeira dê loss, a gente vai buscar 600 pontos de take. O nosso limite de prejuízo também vai ser no 1 para 1. A gente vai ter um payoff positivo aqui, ou 0 a 0 aqui nessa estratégia. A gente vai estar buscando
perder até R$ 160 por dia. Se a gente perder R$ 160 no dia, a gente para de operar. Então, eu separei aqui o dia 8 de julho de 2022 para a gente poder fazer o replay aqui, para a gente entender como é que a gente pode utilizar. Antes de eu partir para o replay e mostrar na prática como é que funciona, essa estratégia aqui ela é recomendado se utilizar o seguinte gerenciamento de risco para a quantidade de contratos. Então você vai usar R$ 1.000 por contrato operado. Então, a cada R$ 1.000 você pode operar um contrato no índice com essa estratégia aqui. Isso aqui é válido até 10 contratos. Acima de 10 contratos, você tem que usar um outro gerenciamento. E aí a gente aborda esses tipos de gerenciamento na nossa mentoria. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre gerenciamento de risco e como gerenciar da forma correta suas estratégias, recomendo que você compre a nossa mentoria para participar aí dos nossos estudos. A gente acompanha vocês por 2 anos. A nossa mentoria são aulas ao vivo, sala ao vivo, e a gente acompanha vocês por 2 anos. Então, entendido isso, eu separei aqui o dia 8, e aqui eu já coloquei o gráfico próximo aqui de uma possível entrada, porque o dia aqui no dia 8, ele abriu e ficou aqui com o IFR em zona neutra, né? Então a gente aqui não faz nada. A gente só vai fazer alguma coisa se o IFR chegar lá no nível, vamos trocar aqui, lá no nível 70. Então assim que o IFR chegar no nível 70, a gente vai dar um venda mercado aqui para fazer a nossa operação. Então vamos aguardar e eu vou acelerar o vídeo aqui para que vocês possam já ver no momento em que houver a operação, mas antes eu vou deixar ele correndo para a gente poder visualizar sobre o alarme que eu expliquei para vocês, né? Então, ó, perceba que aqui parece que chegou no nível 70. Então é muito importante usar o alarme de rompimento, porque aqui ele parece que está no nível 70, mas ele não chegou ainda. Agora ele disparou, a gente vai dar um venda mercado. A gente só vai disparar a ordem quando o alarme tocar. Então o nosso stop aqui vai ser de 600 pontos. A gente vai utilizar aqui um stop de 600 pontos. Vamos colocar o nosso stop aqui de 600 pontos. E o nosso take, nosso lucro, vai ser de 400 pontos. Então, nosso stop na primeira operação vai ser de 600 pontos. A gente pode estourar um pouco o limite de loss. Isso é válido só para a primeira operação. E o nosso take vai ser de 400 pontos. Então, eu vou estar acelerando o vídeo aí. Por isso que é importante a gente manter o alarme de rompimento. Porque como vocês podem ver aqui, ele pegou o alarme de rompimento. Então, ele vai avisar a gente quando que chegou no nível 70. Porque tem vezes que o IFR está bem próximo aqui e a gente não consegue visualizar. Isso serve também para a gente conseguir fazer outras coisas. E ele vai gerar um alarme de rompimento e a gente vai poder estar fazendo essa operação aí. Então a gente vai estar aguardando agora. Eu vou acelerar o vídeo, esperar pegar o take ou stop loss e a gente dá continuidade na explicação. Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Venha, vamos fumar cachimbo da paz. Então, como vocês podem ver, acabou de pegar a nossa meta, a gente cancela aqui as operações e a gente parte para o próximo dia. Bateu a meta, a gente para de operar. Então a lógica vai ser sempre essa. Se ele chegar ali, por exemplo, ó, no 20, vai alarmar aqui para a gente vai entrar comprado. E se a gente não tivesse feito a meta do dia, a gente entraria comprado, com stop de 600 pontos e take de 400 pontos para bater a meta aqui. E aí a gente segue aquelas outras regras que eu falei anteriormente na aula, né? Então vamos aguardando. A gente quase foi estopado ali. E por aqui, no replay, a parte prática está explicada. Se houver dúvidas, só deixar nos comentários aí do vídeo. Ou caso vocês prefiram, falem com a gente lá no grupo de estudos do WhatsApp, em que a gente participa junto com vocês.
Vamos agora para a parte de estatísticas. Então vamos fechar aqui. Então aqui nas estatísticas a gente vai ter esse operacional aqui, a gente utilizando ele. Vamos lá para as estatísticas do operacional. A gente vai ter aqui algumas informações interessantes, como eu falei mais cedo no início da aula. A gente vai ter aqui uma média de 58% das operações fechando positivo. O maior rebaixamento sobre o capital aqui foi de R$ 800. Então, se você estivesse operando com um contrato, seria de 400. A gente teve um índice Sharpe aqui de 17, 1,17, que é um índice Sharpe bom. Se você quiser saber mais sobre esses detalhes, em breve a gente vai estar soltando uma aula sobre isso na parte da playlist de análise quantitativa. Alguns dados aqui que são interessantes. Médias de gains consecutivos. Então a gente tem média de 2 gains consecutivos e a gente tem média de 2 loss consecutivos. A gente faz em média poucas operações com essa estratégia. A gente faz uma média de 2 a 3 operações por dia no índice. A maior sequência de lucro que teve foram 13 gains seguidos. E a maior sequência de loss que a gente teve foram de 6 loss seguidos, que deu um total aqui de 1.468 com 2 contratos. Se fosse com um contrato, ia dar mais ou menos ali R$ 730. Então, essas são as estatísticas. A gente utilizou o modelo cada tick. Então, para fazer aqui no robô, foi a modelagem cada tick. Ela é mais próxima da realidade para esse tipo de estratégia. Então, a gente entrou aqui a mercado, mesmo padrão que eu mostrei ali no Profit. O take de 600 pontos, ou se der a meta de R$ 160. O stop loss também de 600 pontos na primeira operação. Depois, a gente pode perder até R$ 160. A gente opera todos os dias. A gente vai ter aqui nível 6 do IFR. Então, a gente vai fechar a posição caso o IFR vire ao contrário. Então, ou seja, se a gente vender lá no 70 e o IFR cai até o 20 e não tenha pagado o nosso take ainda, a gente zera a operação e vira comprado. A gente vai ter aqui também valor para realizar a venda 70. Então, a gente vai fazer a venda no 70. Valor para realizar a compra no 20. E aqui a gente vai ter o gráfico de 5 minutos que a gente vai utilizar. Então, os últimos 19 meses, a gente teve o lucro aí de R$ 7.500. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí com essa estratégia. E vamos para cima. Qualquer dúvida, só chamar a nossa equipe lá no privado. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre indicadores, análise técnica, cálculos financeiros, vocês podem estar chamando a nossa equipe para comprar a nossa mentoria. E você vai ter aí 2 anos de acompanhamento com a gente, que eu acredito que só a Mad Dog faz isso. E o preço é bem em conta. Então chama lá a nossa equipe, deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos